em relação ao podcast, tem momentos que você abre o YouTube só dá podcast. Se você assistir um corte, ferrou. Você vai ter só isso no seu YouTube. Mas, cara, foi o que o Edu falou. Tem vários podcasts de vários assuntos, cada um segue uma linha completamente diferente. Então, acho que tem gente que vai pro lado mais apelativo, igual acabou acontecendo nesse caso. Mas eu acho que, cara, tem para todos os gostos. Eu até brinco com o Edu, se o meu vizinho fizer um podcast, o AP302, eu não considero ele meu concorrente. A internet é gigantesca. Inclusive, eu chamaria ele para participar do nosso, para ele contar do podcast dele, entendeu? E pelo tamanho da internet, cara, não tem como dizer que há concorrência. Você vê que os maiores podcasts que tem atualmente, não sei que pé estão de amizade, mas um já foi no programa do outro, já foram sócios. E eu acho que só tende a crescer. Foi o que eu escutei, inclusive, num podcast, que houve esse boom, todo mundo fez podcast, e quem só fez pelo o fogo de fazer, parou. Então só fica quem realmente tinha vontade de continuar fazendo, tem vontade de continuar fazendo, e a gente está aí já fazendo quase 2 anos daqui a pouco, e com vontade de fazer muito mais. Isso aí. E é bacana isso que o Carlão falou também, que ele trouxe, porque como foi dito aqui, o mercado de podcast ele aqueceu muito, né, durante a pandemia, porque no isolamento, com os podcasts, as pessoas se sentiram mais próximas, porque o podcast você fala ao pé do ouvido, a pessoa se sente participando da própria conversa às vezes, né? Quantas vezes às vezes eu chego lá, o Carlão tá vendo um podcast lá, tá rindo pra caramba, tá interagindo, porque o podcast tem esse poder, né, de levar o entretenimento e te inserir ali por ser um papo informal também. E a ideia é essa, e a gente tem o feedback das pessoas em relação ao nosso trabalho por conta disso. Caramba, achei o máximo, ri pra caramba quando teve aquela passagem, ou então foi bacana ter, né, escutado aquela fala. Então o podcast tem esse poder. E com o passar do tempo, o público é sempre muito exigente em tudo. Então a tendência é que a gente cada vez mais tenha que trabalhar conteúdo, a forma com que a gente vai trabalhar, a didática, e inclusive a qualidade de imagem, equipamento também, para ofertar o melhor, né, para quem assiste, para quem acompanha. Entendeu? O nosso teve até um exemplo aí do que você falou, tipo, de pouco de desconstrução. A gente chamou, na época, era o presidente da Unimed de Volta Redonda, ele aceitou o convite de bate-pronto, assim, a gente ficou até surpreso. E na hora que chegou, ele não contou nada do lado medicina, vamos dizer assim, do lado... Cara, ele contou da vida dele, então foi muito maneiro pra gente, sabe? Tem esse lado da desconstrução. Você vê um artista na novela, quando você vê ele num podcast desse famoso, você vê que o cara é gente da gente, troca ideia, fala palavrão, tem histórias engraçadas, de perrengue, tem tudo. Acho que o maior propósito é esse mesmo, essa desconstrução, você conhecer o cara num bate-papo, não naquela entrevista formal de TV. Isso aí. Porque é muito bacana você conhecer o profissional. Por exemplo, eu sou o Eduardo publicitário, mas é interessante também as pessoas conhecerem quem é o Eduardo pessoa, né? A história, por exemplo, nesse caso mesmo que o Carlão trouxe da questão lá do presidente da empresa, contou histórias da infância, coisas que a gente, caramba, nunca imaginaria que ele fosse contar, mas que, de certa forma, reflete no sucesso que ele tem hoje. Por exemplo, ele, na época que ele é criança, ele teve a ideia de montar um ringue, começou a cobrar dos coleguinhas um valor para que os colegas lutassem lá, meio que criou um clube da luta lá e começou a cobrar por isso. Então, você imagina... Empreendedor, né? Desde criança. Empreendedor desde criança. Então, isso foi muito bacana. Fora outras histórias, assim, maravilhosas que a gente ouve lá e a gente se diverte bastante com essa dinâmica aí.